Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a Motel e a Laura, e hoje nós comentaremos algumas supostas novidades, algumas novidades já confirmadas, mudanças e estreias no quesito reality shows da Globo. Quem vê pensa que é um episódio patrocinado, mas não é só a gente querendo gravar um episódio a mais. Podia Que, ser. que tá sendo assim, podia, mas a Globo tem que usar o nosso Pix enquanto ainda tem Pix no Brasil, né, dona Globo? Né, aquilo assim, vamos, né, passar um Pixinho que podia ser, porque a gente vai falar, olha, de novidades do BBB 27, umas dificuldades do Estrelas da Casa, que agora é no plural, e um documentário barra reality com potencial que poderia ter sido, que é o Convocadas, que é as esposas dos jogadores que foram convocados e alguns não para a seleção brasileira nessa Copa de 2026. Laura, tem umas novidadezinhas vindo aí, o BBB 27 não costuma dar novidade tão cedo, mas já começou dando algumas. Já é a mesma época, né, de começar a pipocar umas coisinhas que a gente pode esperar pro ano de 2026 ainda e pro 2027, né? Eu acho que assim, já vai criando expectativa, né? Ainda mais que esse ano o BBB foi um BBB de sucesso, por mais que tenha gente que queira fingir que não ainda, né, Rich? Depois Ah, desse é. tempo todo, eu acho que é legal. Eu acho que eles estão capitalizando em cima disso, assim. E foi um BBB de sucesso, e aí, sabe, tentar falar em cima. Ainda mais porque não tá tendo nenhum reality show que tá bombando agora, né? Os que estão tendo no ar, a gente não sabe nem que tá no ar ainda, a gente só vê quando é pra criticar. E sim, a gente tá falando do temido Estrela da Casa, que vai ter um episódio só pra gente criticar, não se preocupe, quando acabar, um dia vai acabar. Quando a gente não sabe, podia ter acabado hoje, a gente não sabia, mas vai ter um episódio que vai ter eu e Laura aqui, dando nosso veredito com base no um episódio que a gente assistiu, que foi a estreia. Que a gente Isso. já deu, mas vai dar o veredito geral depois das notícias que a gente viu. Mas vamos falar de reality show bom, porque esse ano a gente pode dizer que o BBB foi bom. Foi. Temos críticas, mas olha, compara o BBB 26 com o BBB 25, é outro mundo. Foi outra Não, coisa. quando você pensa assim nos últimos, sinceramente, melhor do planeta. É, quando ele ainda compara com outros reality shows do Brasil ao todo, a gente fica assim, gente, Maravilhoso. BBB, maior Sem reality show erros. do mundo, né? Os É. extraterrestres vieram, era pra assistir o BBB 26, que lá não tava pegando sinal, sabe? Assim, fora por tão bom que tava. Ana Paula Renault, você hitou na galáxia, sabe? Vieram aqui Isso. prestigiar. Só chegaram um pouquinho de atrás, gente, porque Eles anos-luz é chegaram diferente, atrasados, né? mas vieram. É porque assim, gente, não são os veículos talvez não sejam tão potentes assim como a gente acha que é, né? Brisas à parte, assim, anda circulando na internet que a próxima temporada do BBB, a gente esperava que a notícia fosse contará com 50 dias, né? Mas não, dizem que terão apenas 18 participantes e eles ainda seriam divididos de forma igual entre pipocas, camarotes e veteranos, 666. Eu particularmente acho que veteranos já mostrou que é o novo camarote. Repercute mais, o povo engaja porque é pessoas que estão voltando. Camarotes, por mim, podia acabar, porque o exemplo de camarote indo bem colocado é Juliano, e ele não chegou na final por méritos dele, né? Mas eu acho que poderia ter, e como eu postei nas minhas redes sociais, eu acho que pipocas deveria ser o número maior, porque alimentar o sonho de ir pro BBB engaja mais pra mim. Porque, gente, querendo ou não, a gente pode dizer que tá saturado, mas tem gente que o sonho é entrar no BBB. Tá muito claro isso. Todo ano entra pelo menos duas, Aham. três pessoas que falam isso. A gente vê que tem gente que se prepara o ano todo pra ir participar do BBB, quase concurso de Miss, né? Que estudou a vida toda pra ser Entra, Miss e vai no BBB. é, as dívidas pra entrar no BBB. É, nem se precisa se esforçar tanto, dá pra fazer dívida ao natural, né? Assim, já dá pra entrar endividado até o extremo no BBB. Mas, assim, dadas as notícias que a gente podia ter do BBB, até que é interessante, né? Diminuir o número de participantes, porque ilude a gente que vai ter menos dias. Porque não dá pra deixar 18 participantes em 100 dias. O problema disso é que se você tem uma edição igual a desse ano, que teve muita gente que foi expulsa, teve desistente, é complicado, né? Só se eles fizerem uma dinâmica tipo a gente teve a Casa de Vidro, que teve o negócio, aí o povo acabou ficando e acabou entrando, né? Aí acabou contribuindo. Mas eu acho complicada a quantidade por causa desses imprevistos, assim. Porque eu não acho que eles vão diminuir. Não consigo imaginar. Então eu tô meio assim com essa questão de quantidade. Agora, eu concordo totalmente sobre a questão de camarote. Precisa. Talvez chame a categoria camarotes e veteranos, se eles têm algum camarote que eles estão tão interessados assim, sabe? Pronto, chama assim. Camarotes ou retornantes e tá ótimo. Mas eu acho que a maior parte tem que ser pipoca. Eu acho que pipoca, tipo, esse ano teve na pauta, mas tem muita coisa do pipoca que cria essa paixão nas pessoas também, sabe? Que cria essa vontade de participar, da pessoa se ver. Então eu acho que a gente precisa ter sempre mais pipoca. Esse, na verdade, é o problema do All-Star completo, assim, que eu acho pra Globo. É pensar nos pipocas. Quem seria o pipoca? Porque o pipoca traz essa identificação do público, né?
E isso é importante também pro programa. Por mais que a gente queira certas coisas, isso faz diferença, né? Pra eles quando estão pensando no Big Brother e como o Big Brother vai funcionar. Então eu acho que eles deviam focar em ter mais pipocas do que as outros. E porque assim também eu acho que diminui a chance de deles serem engolidos por outras personalidades, né? Que esse é um dos problemas. Mas então, se é para ter camarote, faz um camarote barra veterano. Por que não? Como fizeram com o Babu, que o Babu veio como Isso. camarote e voltou como veterano, né? Uhum, é. Por que não uma coisa assim? Porque eu acho que pode ter gente que eles considerem legais de camarote, assim, que eles queiram no programa, que eles acham que vai ser interessante. Claro que pode, né? Mesmo não tendo certeza de quem seria, mas pode ter. E às vezes eles estão com dificuldade para achar veterano que eles queiram, que estejam dispostos, né? Tem situações assim. Mas então, por que não essa situação de fazer desse jeito? Eu acho que poderia dar certo. Eu acho que seria até melhor, assim, porque aí não teria uma obrigação de número específico de camarote para encher, né? E nem de veterano. E aí poderia ajudar a formar as listas. É, porque nessa temporada mesmo, quem conseguiu mudar a imagem, conseguiu fazer alguma coisa, conseguiu ganhar um dinheiro bom e tá ganhando dinheiro ainda, né? Pessoas como a Maxiane, que a gente cita como exemplo, né? Pipoca, foi É, eu rejeitada. acabei de ver passar, fez minha mãe, ela estava assistindo um podcast sobre maternidade da Maxiane. Olha Aí, então aí. assim, gente, é um conteúdo que a gente consome. Eu vou consumir conteúdo da Maxiane? Não, mas fico feliz que ela conseguiu tá Aham. cuidando do filho, sabe? Fazendo assim, cuidando da vida dela. Não foi ficar amargurada como alguns participantes e tendo isso, porque um programa que faz sucesso consegue trazer pessoas com nome maior, né? Tipo, o BBB 20 foi um sucesso, conseguiram trazer uns nomes grandes, porque, por exemplo, Carol Conká, por mais que as pessoas detestem ela naquela época, e até hoje algumas aguardem Itamar, era um nome que tu não imaginava vindo no Big Brother, nem o Projota, sabe? Foram nomes que vieram graças ao sucesso da temporada anterior. Então nessa tem uns nomes que talvez eles consigam trazer, mas é aquilo, a pessoa sendo favorita, Ah, quem tiver lado dela vai se sobressair. Quem ficar contra a favorita é. vai sair mal. Então não importa o formato que o programa tenha. Essa é a fórmula de todo reality show. Quem tá do lado contra a favorita nunca vai estar aí com tanta aceitação, mas consegue fazer contornar as coisas, ao menos que sua equipe seja tão incompetente quanto a do Alberto Cowboy, né? Que destrua qualquer chance sua. Mas fora isso, você consegue reverter. Tem muito caso, assim. Gente, a Kerline, primeira eliminada. Olha o que ela é lembrada até hoje no nicho de reality show. Ela consegue ganhar o dinheiro dela, todo o Big Brother que começa engajando em Ela é cima sempre disso, né? lembrada como a primeira eliminada também, né? Eu acho também que tem que a questão que me deixa bem curiosa é os veteranos. Com a vitória de um veterano, mas com outros veteranos tendo sérios problemas, tipo Babu e tal, eu penso muito de como vão ser veteranos para voltar no próximo ano. Como que eles vão voltar, sabe? Como que vai ser essa situação, esse espírito deles para voltar para o programa? O que eles vão querer mostrar? Qual vai ser a tática de jogo e se eles vão ter interesse, né? E tem que ver, tipo, quem é que a produção quer no sentido que, gente, a gente vive em bolhas de torcidas e É. bolhas de rede social. Tem gente que a gente não quer que volte, mas a maioria do público quer que volte. Então, assim, a gente tem que ver que tem que essa Uhum. relação de que eles querem que quando botem um nome, seja que nem tipo Ana Paula. A gente querendo ou não, quando botou o nome Ana Paula, Sara, Alberto, o Jonas nem tanto, mas esses nomes, quando botaram pra voltar, Solange, tudo o povo fica, opa, né? Dá um despertar. Há pessoas que o Aham, povo com que já certeza. estava Ana Paula já estava na cabeça de todo mundo que queria voltar, mas o Alberto Cowboy estava no imaginário de muita gente, da gente aqui mesmo do podcast citou ele, estava na minha lista da Laura, que a gente queria ver no BBB. Então, assim, depois que a gente viu, a gente queria ver, continuar vendo? Não, mas assim, a gente queria ver no BBB. Mas eu acho que tem que ser isso, né? Eles pensarem em quem tá no imaginário do povo, né? No folclore popular do Big Brother, pra É. trazer e botar. Mas aí eu boto fé no Dourado, gente. O Dourado tá com crédito esse ano. Assim, ele E ó, conseguiu crédito comigo, sabe? parabéns, Dourado. Não é porque minha favorita ganhou, É, gente, é porque assim, favorito meu ganho no reality show demora. Mas assim, é porque tá com crédito, né? Assim, e ter crédito nesse podcast é uma coisa que a pessoa nunca é tem quase, raro. viu aqui. É É coisa raro. rara. Não decepciona, Dourado, porque a gente ficou com poucas expectativas e foi bom. Então a gente sabe o que fazer, né, Laura? Dizer que o 27 vai ser um fracasso. Ano que vem, vou chegar assim, vai ser horroroso o programa. Nossa, 27, eu vou cuspir, gente, toda vez que eu falar do 27, sabe? Então, assim, vai ser assim pra mim. Mas a gente saindo do BBB, que tem essa promessa, que até agora só saiu isso, gente, que foi renovado, o programa até 2030, não choca ninguém, né? O programa aí É. lucrando bilhões. Tadeu
continua apresentando, o Dourado continua na direção, né? Tem tudo aí acontecendo, continua na Globo, tudo certo, ano que vem tem uma temporada nova. Mas, falando em temporada nova, tem um reality show, que agora a gente vai falar dele, que passar da primeira temporada foi um milagre. Chegar na terceira tem que ser um estudo de caso. Eu acho que o Estrela da Casa é a Rafa Kalimann dos reality shows. Né? Porque assim, a gente sabe qual é o segredo que o Estrela da Casa tem da Globo, né? Supostamente, para poder estar no ar até agora, porque de 2 temporadas tentando revelar artista solo, o programa vem totalmente repaginado, querendo formar grupos. Aí particularmente aqui em mim, Laura, que tá aqui no podcast, porque o Tonho tá de férias, né? As férias do Tonho de novo, tem um quê, né, Laura? Atrai uma coisa na gente, né? Porque a gente é cria do X Factor, a gente viu grupos, a gente viu Little Mix, One Direction ser formados, né? A gente sabe que formar grupo é uma magia. Tem um episódio aqui, gente, se vocês botarem Extra Podcast montando a banda no Spotify ou outra rede, vocês vão achar nosso episódio com veredito, assim. É um formato novo, vão montar uns grupos, mas o que chama atenção é porque a temporada vai estrear, até agora tá previsto, para dia 25 de agosto e ela acabaria 24 de dezembro, ou seja, não dá nem um mês cravado. E outras notícias relatam que o programa vem com dificuldade de fechar cotas de patrocínio. Laura, essas estrelas do patrão, o que tá acontecendo aqui, é o que a gente não entende porque tá no ar, mas já que tá no ar, o que você espera de um reality Então, show que vem com um monte de coisa de uma vez só? eu não sei o que esperar, porque assim, a gente teve a primeira temporada, que foi o formato novo inventado pelo Boninho, que era uma mistura de vários realities. Foi aquela bagunça, nem todo mundo, as pessoas torciam pra perder negócio pra ter a opção de cantar ao vivo. Aí eles fizeram certas mudanças pra segunda temporada, mas não adiantou, não decolou, né? E aí agora a terceira eles mudaram tudo pra fazer banda. Aí assim, que tipo de banda que vai ser? Vai ser grupo de pagode? Vai ser que tipo de banda que a gente tá falando? Sabe? É banda de rock? Eu acho que é bem confuso assim. A gente já teve um reality que teve banda também na Globo, você lembra? Era pop, não era Popstar. Esqueci o nome. Era Superstar, se eu não me engano. Superstar, isso. A gente teve e foi um nada, né? Assim, eu não boto fé. Acho até triste que. Porque eu gostaria de. Eu vou acabar assistindo porque. Com banda, como o Gosto falou, a gente gosta, lembra X Factor. Eu tô curiosa também pra ver que tipo de banda que eles vão fazer. Mas eu não boto fé que isso vai ser o que vai fazer a diferença no programa, sabe? Que vai. Ah, não, agora vai ser o que vai fazer estourar. Não bota. Eu acho que as pessoas estão muito saturadas. A gente até falou sobre isso, sobre reality musical, né? Eu acho que a forma que as pessoas descobrem artistas agora mudou muito. É muito conectada a outras coisas de redes sociais, a outro tipo de música. Então eu não sei o quanto que é a questão pra mim. É assim, se as pessoas querem esse tipo de reality na TV, sabe? Se elas querem assistir reality musical. A gente já falou sobre isso aqui também, né? Sobre reality musical. O Rich acabou de me mandar uma notícia falando sobre a TV dos Estados Unidos e, por exemplo, esse último ano, o American Idol ficou na frente do The Voice lá nos Estados Unidos, sabe? Então, assim, eu acho que esse tipo de reality está meio passado. Eu não vejo um interesse do público em reality musical mais. Então, não sei se vai ser isso que vai fazer a diferença. Posso pagar super a língua e a gente vinha aqui falando, nossa, maravilhoso, audiência altíssima e tal. Mas até agora, não boto fé. Assim, com um programa com menos de um mês de duração, eu acho que pra mim a gente tá na cara de que a Globo tinha. A gente não tem o que passar, meta Estrela da Casa nesse mês, sabe? E a gente tá criticando aqui, gente, mas a gente vai assistir, vai ter pelo menos um episódio, a gente tem certeza que vai ter, que a gente vai comentar o que a gente achou desse episódio, né? Porque assim, gente, a gente comenta de episódio que a gente tem que assinar um streaming pra assistir, mas ainda que tá passando na TV aberta, né? Claro que a gente vai comentar. A gente comentou, a gente analisou os áudios do Estrela da Casa da temporada passada, mesmo a gente não comentando, né? Porque da outra a gente comentou a semana toda. A gente foi assim, né? Uhum. A gente sofreu Foi bastante Katy difícil. Perry. A gente sofreu mais que a Katy Perry, que passou lá só 2 horinhas, a gente passou os meses comentando. Mas é isso, porque quando você lança um reality, qualquer reality, aqueles já que é entendidos, mas você tem que fidelizar o público, né? O primeira temporada, como você falou, Laura, um desastre. Era plot de casal. Foi sequestrada por Nossa, casal. sim.
era supostamente máfia de streaming, que deixava o povo com 200 mil visualizações no Spotify, ninguém nunca ouviu falar daquela música, daquela pessoa, né? A pessoa saiu do programa, não consegue mais 1K de visualizações, né? Ué, né? Vencedor que ia cantar a música da novela, nem apareceu na novela também. Foi indo. Aí segunda temporada, que a Ana Clara anuncia que a grande mudança, né? Agora todo mundo vai cantar, gente, isso é o básico, que é reality show musical. Todo Não, mundo tem que cantar. foi muito ridículo. Né, aí agora você é a pessoa que tá formando os grupos, ou seja, eles estão estreando outro reality show. Só Uhum. botaram um S no nome da casa, assim, a estrela da casa, mas é o quê? Consultaram a Aparecida Liberato, ela falou, olha, se colocar o S, agora vai, sabe? Mas não é assim que funciona. Né? Mas é muito porque é um reality show novo, gente. Não vai ter nada, vai ter só um nome, que nem 100% é o mesmo nome mais. Tem a Ana Clara apresentando, que a única coisa boa desse Pro Reality foi mostrar que a Ana Clara é uma ótima apresentadora, e a gente já sabe isso desde a Rede BBB, mas eu acho que descaracteriza, porque formar um grupo, gente, reality show musical, a gente precisa de tempo para o povo se apegar. E para grupo, a gente precisa de um tempo para conhecer eles como solistas, conhecer eles ensaiando como grupo, e depois ele como grupo. Gente, montando a banda foi perfeito, porque montando a banda era sobre os grupos que estavam montados, mas teve todo o processo seletivo deles, ele teve dramas, teve tudo, ou seja, se conectou com as pessoas musicalmente, emocionalmente, sabe? Tipo, foi rápido, 8 episódios também, mas tinha coisas. E eu vi algumas pessoas falando que talvez encaixar jogo da Discord. Eu digo, tá vendo? Que Pra pariu. quê? Pra que isso? É a dívida de jogo de Boninho. Boninho saiu da Globo, mas deixou aí um cavalo de Troia enorme dentro lá. Mas aquilo, eu acho sim que é tapa-buraco, porque com esse tempo que tava aí, podia botar o chefe de alto nível com mais tempo de duração. Já que é um reality que caiu muito mais nas graças do povo. Com Não é certeza. aquele reality show, gente, que você vai engajar muito, porque é aquele reality show que você senta, por exemplo, a Laura assistia ao vivo, assistia na Globoplay, e todo mundo com o objetivo de quê? Entretenimento, né? E Uhum. é isso que a gente quer, mas assistir da casa é difícil. Mas a gente vai comentar a estreia e talvez a gente combine até as apresentações, algumas dos grupos, né? Pra gente ver como eles ficaram juntos, né? Pra ver como tá aí, mas a gente fala. E teve uma coisa ainda, né? Que a Anitta é a mentora, como foi o Michel Teló, a mentora geral. Né? Tentaram essa sim, mas é interessante. Pelo menos que vai conquistar os Anitters comentando, né? Nas redes Isso que eu sociais. pensei. Pelo menos assim, nas redes vai ter mais. Vai ter esse engajamento dos fãs da Anitta, porque eles sempre são muito ativos nesse tipo de coisa, né? Isso vai ter. Não, e se tem uma coisa que as pessoas podem gostar ou não da Anitta, assim, tem muita. Na minha proporção, que ela tem muito fãs, ela também tem muitos haters, mas tem uma coisa que ela sabe fazer, é gerenciamento de carreira e saber o que tá fazendo, né? Assim, dar dica é com ela mesma. É. Ela olha como tá a carreira dela, né, gente? Assim, ela conseguiu fazer muita coisa. Ela até na temporada passada do Estrela da Casa, ela deu, né, um gerenciamento pro povo, patrocinado pela marca, que eu não vou citar o nome, porque primeiro eu não lembro e segundo, não tá patrocinando a gente. Eu também Mas não lembro. é, já foi muito lembrar desse detalhe, mas acho que é interessante. Gente. Temporada que tem mentor é bom, porque sabe que botou gente que entende das coisas, pra mim já dá um sinal que eles não estão às cegas, sabe? Botando, tipo, sei lá, Ana Clara pra escolher música pra eles, né? Que Uhum. ela sabe apresentar, mas não sabe trabalhar eles como grupos em todos, gente, é bom. Mas é como eu sempre falo, Estrela da Casa tem um formato que é sempre com mudanças suficientes pra não ser acusado de plágio, porque é o Montando a Banda, gente. Não tem pra onde correr. É o Montando a Banda que vem aí, e é isso, porque vai ter uns mentores também, então eu acho, vão montar, trabalhar como empresários e tudo. As categorias, né, de mentor como o X Factor tem, o The Voice tem. Mas é ver pra crer. E quando a gente E ver, a eu gente vai não dizer, não tô creio. acreditando. A gente vai ver e vai dizer, não tô crendo no que eu tô vendo, né? E é assim que funciona reality shows. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como episódios semanais, seja com cobertura fixa, reality show, episódios especiais, como esse, está saindo na segunda-feira, a gente tá gravando, gente, na quinta-feira à noite. Ou seja, qualquer mudança que tiver desses realities até lá, é tudo, sabe? Esse episódio é fruto do nosso tempo, desse tempo atual, aqui agora, né? Então, vem nos ouvir e nos seguir na plataforma que tá nos ouvindo, né, gente? Dá um likezinho aí, ó. E nos avaliar com 5 estrelas, principalmente se for no Spotify, porque isso ajuda o episódio a chegar em mais pessoas. E é isso. Conhece alguém que curta reality shows e que vai gostar desse episódio? Manda o link pra ele. E lembrando que toda quinta tem cobertura sobre a 13ª temporada do MasterChef Brasil. Já tem 2 episódios aí. Eu, Gabi e Isa comentando direitinho. Já Laura e Tonho vem aparecer também, batendo os pontos também pra ele comentar do que tá achando da Reclamando. temporada. Reclamar, é claro que vai reclamar, né? Porque enquanto não engatar a Tá. temporada, a gente continua Mas reclamando. por enquanto ainda é bom pra quem não estiver assistindo ainda e quiser pular, porque esses 2 primeiros episódios foi só audição. Tem gente que não gosta muito dessa fase. Eu, por exemplo, não gosto muito dessa fase. Então, quem quiser, na próxima semana já tá começando a versão normal, né, do programa, assim, individual. Então, quem quiser, é a ótima hora pra começar. Dá taque stream na gente, gente. Vão ouvir a gente, dá like também. Custa nada, né? Vamos lá. Voltando a esse mundinho dos reality shows, e a gente tem mais uma pautinha aqui, é que na quarta, dia 3 de junho, a Globo exibiu um mini documentário chamado Convocadas, né, mostrando quase que o dia a dia das esposas de alguns jogadores cotados e convocados para a Copa do Mundo desse ano pela seleção brasileira. Ele foi exibido em um único episódio, mas tinha potencial, já adianto,
pra ser a nossa futilidade que duraria 2 meses tranquilo, gente, assistindo toda quarta de noite, depois de Guerreiros do Sol, sabe? Ou meia-noite assistindo, comentando futilidades. Durante a Copa, né? Tipo assim, passava. Você não achou assim que quem esperava uma coisa revolucionária, gente, não ia descobrir nunca, mas você acha que foi um ótimo entretenimento pra gente assistir? Por exemplo, quem assistiu ontem, eu particularmente me senti envolvido nas futilidades que tava vendo. Sim, eu achei que foi uma forma de passar uma quarta noite pré-feriado, assim. Achei. Meu maior problema é que eu achei muito corrido, ficou faltando coisas, assim, que poderia ter explorado melhor. Momentos das mulheres, sabe? Ficou muito corrido, ficou muito rápido. Porque eram 5, né? As convocadas, são as WAGs, Wives and Girlfriends, que ficaram famosas, né, na Inglaterra, assim, com a Victoria Beckham e tal. E aí, acho que a Globo se inspirou nisso, assim, porque muita gente comenta as roupas que elas usam, as confusões que tem, né, aqui fora, no Instagram e tal. Então eu acho que por isso também que veio a ideia, né, por trás, assim. Só que eu achei que poderia ter explorado mais a situação mesmo. Foi curto, como você falou, foi curto. Poderia ter sido mais curto os episódios, tipo assim, sei lá, meia hora por algumas semanas durante a Copa pra gente ter esse momento de futilidade, assim, de curtir. Eu tive vários likes em comentários sobre nas redes, então eu pensei, pô, então tem gente aí assistindo, assim, curtindo. É interessante ver também, assim, esse outro lado que não costuma assistir, sentir uma certa raiva e falar assim, mulher, deixa de ser, né, lenta. É, é, é bom, assim, foi até agradável. A pior parte, isso, em alguns, acabou sendo os próprios jogadores, né? Tenso em alguns momentos, mas eu achei que foi melhor do que eu esperava. Eu achava que ia ser mais camp. Isso faltou um pouco, mas eu acho que foi bem interessante. Eu simpatizei com algumas e tal. Foi melhor, mais legal do que eu esperava. Foi agradável de assistir. E o bom é que a Laura tá comentando, gente, lixando as unhas. Aí fica bem aquele comentário bem combinando com os convocadas. É porque eu acabei de quebrar a unha aqui. Ó, tá vendo? Mas eu acho curioso, é porque assim, que eu até falei isso no Twitter, que as partes que diziam no próximo bloco eram ganchos perfeitos para no próximo episódio. Certeza, É gente, que dava pra verdade. combinar. Porque dava pra ser episódio de 20 minutos, sabe aquela coisinha tipo intervalinho que você tira, uma sériezinha? Tipo uma sitcom, né? Porque tava, gente, tem material ali, gente, tranquilo pra tem 5 esposas pra ser um episódio pra cada. E ter momentos crossover, dizendo que os desfechos delas no último episódio, tipo 6 episódios, Ah, uma pra cada uhum. esposa e o sexto com a convocação deles, né, confirmando quem foi convocado e quem não foi. Porque é uma coisa, gente, que dá pra virar corriqueiro, dá pra ser um reality de 4 em 4 anos, porque sempre vai ter Copa. Se o Brasil vai estar nela, aí eu não sei. Mas pega os nossos argentinos e faz assim, eu assistiria um Convocadas Argentinas, assistiria um Convocadas USA, sabe assim. Eu assistiria porque eu acho que tem, ok, foi muito chapa branca, é a condição que elas participariam, gente. Elas não iam participar pra criticar marido, né? Pra É. criticar a seleção, nem tudo. Mas, de vez em quando, a gente só quer desligar o cérebro e ver a futilidade, porque eu achei maravilhoso. A que fala que vai visitar a avó tá morando no morro ainda, ela fala, olha, só pra deixar claro, Esse eu achei ela mais engraçado. eu chamei ela não quis, mas eu comprei essa casa aqui, tipo, primo, eu comprei essa casa aqui. Eu digo, construí um condomínio dela, ela mesma fala, né? Então acho que assim, a gente sabe ter futilidade, mas é uma coisa assistível, gente. É uma coisa assistível, não vai mudar a vida da gente, sabe? Nem vai mudar a vida delas, quanto riquíssimas, gente, deles também. Porque é bem chapa branca, no sentido que fala bem delas, fala bem deles e torna mais sobre eles, só botam elas pra dizer que não é só sobre eles, sabe? Pra andar assim. Porque eles aparecem muito, os jogadores também no. Eu E acho tudo. que humaniza bastante os jogadores, assim, né? Quando você vê, por exemplo, o Paquetá, que estava com aquele problema ele foi processado, acusado de ter participado em negócio de aposta, né? Que ele fez situações do jogo para poder ganhar coisa de aposta. Eles comentam até essa situação no programa, né? Tem isso, tem a transferência dele, tudo. E eu acho que a imagem dele não tava das maiores, assim. E isso eu acho que ajudou a deixar, porque a esposa dele é muito simpática, tal. Você sente pena dela, no sofrimento dela ali, né? E aí, eu acho que saiu bem. Mas, por exemplo, o Rafinha saiu, as pessoas comentando que acharam ele muito arrogante e tal. Nem ela conseguiu humanizar. O pior foi que ainda conseguiram enfiar o Neymar, pelo amor de Deus. Tem que botar, né? Correio da Globo, ele tem que ir. Mas o que eu acho engraçado e curioso é que
tinha muito material, gente, porque pegaram isso do Paquetá, né? Que eu achei que a Lucélia de Camargo que apresenta, que eu achei que foi uma boa sacada botar a esposa de uma pessoa que foi pra Copa, que é Esposa do o. comentarista É, que era jogador da Copa, né? que é a Denilson, que no BBB confundiam ele com Edilson, né? O nome toda vez erravam os nomes dos dois, mas trouxe ela, que ela passou por essa experiência, assim, ela é casada com uma pessoa que foi jogador de futebol, né? Então, e eles também tinham depoimento dele e tal. E pegaram isso do Paquetá, pegaram a lesão, né, do Militão, pegaram Bolsa estourando, ou seja, tem material pra tanto gancho, pra tantos episódios, sabe? Pra assim, pra entregar pra gente. E só quero falar, gente, que pelo amor de Deus, gente, por favor, adrenalina no Militão, sabe? Porque ele, quando a pessoa abre pressão baixa no dicionário, é a foto dele. Gente, ele falando, me dava sono, eu tava assistindo, eu tava ficando, gente, o que é isso? E eu confundi o ouvido, porque eu tava assistindo por stream, aí eu fiquei, meu Deus, vou dormir aqui. Mas tinha potencial, gente, pra ser uma fertilidade boa. Eu vi muita gente reclamando, quando o perfil falou assim, nossa, gente, era pra ser mais episódios, aí o perfil postou isso, né, outros comentando, nossa, mas você quer assistir essa fertilidade, esse negócio que não vai acrescentar em nada. Sim, Sim. você não vai passar. Algumas pessoas não vão passar 90 minutos assistindo jogo de futebol. Por que tu não pode passar 90 vendo as esposas deles? Né? Assim. Eu estava notando as bolsas, as coisas luxuosas, que eu acho curioso, né? Elas todas com as mesmas bolsas, eu acho muito engraçado, os mesmos bolsos, mesmo estilo, mesmas intervenções estéticas, não é? É tudo uma É, categoria. foi a Mulheres Ricas dos Boleiros, gente, que a gente assistiu, que aconteceu aí no Convocadas, né? Mas fica. Tanto que tem pessoa que teriam mais episódios, por isso a gente ia gravar um episódio inteiro só sobre Convocadas, né? Se fosse assim, semanal ou todo dia, a gente gravaria vendo a estreia e falaria do que pode vir, mas. Acabou tendo isso, eu acho que tinha potencial pra mais. Tanto que semana que vem vai ser sobre eles. Mas, gente, sobre eles a gente tem no Globo Esporte todo dia. Esporte Sobre espetacular todo eles, domingo, né? é. Sempre tem, é bom ver a visão delas. E que tivesse pego mais, sabe? Semana que vem fosse com outras cinco. Aí seria, olha que Até legal. porque a visão deles, como você falou, tá todo mundo vendo todo hora, eles já são os super famosos. Eu não conhecia as esposas, nenhuma, É. assim. É dele, gente. Quando eles não estão jogando futebol, estão fazendo coisas aí que saem na mídia, né? Então, aí a gente tá É, sempre acompanhando. Mas fica a dica, gente, que você tá na Globoplay, é bem legal pra passar o tempo. É quase uma hora, eu acho. De 40 minutos, uma hora, mas é bem entra no legal. clima da Copa. Entra no clima da Copa. No clima da Copa bom, assim, sem polêmica, só com mudanças. Mas, ó, tem a última pautinha, que é a pautinha quente, que ela até citou ela já, que foi um perfil postou no Twitter. Gente, postou no Twitter. Se é verdadeiro ou falso, não sei. Vou seguir meu coração e dizer que é verdadeiro, né? Que até que prova o contrário, essa notícia é verdadeira. Que postou o top 12 de reality shows mais assistidos da temporada 2025-2026 dos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil, gente, é muito fácil, porque só tem muito reality show, mas a gente sabe quem são os melhores, assim, no sentido de audiência. Não, mas a fonte é. Só eu olhei aqui, a fonte é correta, da Variety, que é uma das revistas mais importantes é, sobre Hollywood, tá? Pode ir na fé. Então nossa fonte, gente, pra quem não sabe, é Violet da Silva, que foi nossa É, campanha isso, fez do a Ainda Estou campanha do. Aqui, tava lá com a Isso, gente, segurou nossa mão quando ninguém queria, sabe? Assim, desde o começo. é Né? A mão da verdade. Fernanda há tempão. Olha, os primeiros lugares estão empatados, que é Survival 50, né? Que é a temporada que terminou recentemente. Quem tem um episódio especial, e o Colipino que ela falou sobre as 50 temporadas de Survival, que é 26 anos aí no ar. É o Dancing with the Stars, que tá aí também até agora. Aí tem em terceiro lugar o Survival 49. Olha, em quarto lugar, nosso querido American Idol, que teve vários episódios. A gente comentou muito E American Idol aqui. chocada. Nós somos crias do American Idol. A gente tá aqui com Kelly, segurando a mão daquele Somos. Clarkson desde a primeira temporada, sabe? Assim. Verdade. Em quinto lugar tem o It's Cake Halloween, que é aquilo que é um bolo ou não é um bolo, né? Que parece um Eu bolo, fiquei não é? chocada com esse, porque é um reality que tem sempre, assim, mas eu fico. Você espera que vai estar aí? Não. Não esperava. Na frente de certo. Tipo assim, tá na frente do The Voice. Eu queria saber se é pelo streaming só pela televisão, mas é curioso ver isso, porque aí em quinto lugar tá empatado com o do bolo, tem a temporada 30 do The Voice, né? Aí temos em sétimo lugar, empatado também, temos The Traitors, que é um reality show aí que tá pra vir uma versão brasileira, né? Quase confirmada. Tem Amor no Espectro, né? Que também tá aí. E em nono lugar tem a temporada 29 do The Voice. Tem o Fear Factor também aparecendo. E o último, o Bottom 2, né? Que é em 11º lugar, 12º, que é o Amazing Race também, que é um reality show que tá durando muito tempo, né? Muitos anos já. Tá aí também vai. E tem o Love is Blind, né? Que é o Casamento às Cegas. Por isso que eu pensei, deve estar levando streaming em conta. Eles estão contando tudo. Eu olhei aqui a lista. É uma coisa que eles postaram que são os 100 maiores coisas mais assistidas nessa temporada. Porque a temporada da TV americana que eles consideram é entre setembro
maio, né? Que é a temporada coisa. Então eles consideraram, é uma lista que considera tudo. O que que essa pessoa fez? Ela tirou todos os reality, considera tudo de que é broadcast. Então TV a cabo, TV normal, né? Assim, aberta, e streaming. Aí o que que a pessoa fez? Eles liberaram esses 100 mais assistidos e na plataforma, assim, contando todas as plataformas, se a pessoa não for. Aí eles pegaram, tipo assim, todos os reality shows que entraram, entendeu? Que eu vi aqui eles foram exibidos de 14 de setembro de 2025 a 21 É. de abril de 2026. Aí tem um Aí comentário tudo bem aqui, mais. muito engraçado, que fala assim, The Traitors caindo muito, né? Eu culpo, aí falou um nome aqui que eu não entendi, eu culpo, né? Aí o perfil falando, note que The Traitors nem entrou no top 10 ano passado, e The Traitors tá em sétimo lugar, e gente, o povo reclama por reclamar, né? Sabe assim, tipo, É. gente, em sétimo lugar, juntando todos os reality shows dos Estados Unidos, tá ótimo, gente. Se você for contar, olhando na lista geral, eu olhei Survivor e Dance with the Stars, que são os primeiros de reality. Na lista geral, eles estão em 24º lugar. O que eu acho que é uma colocação bem boa. Porque eles estão nessa colocação pensando assim, em todos os programas de TV dos Estados Unidos. Assim, é bem alto, né? E como a gente sabe aqui do Brasil, como é um exemplo aqui do Brasil, gente, quando eles vão vender os produtos, eles usam o recorte que quiserem. Se eles usaram o recorte geral, Uhum. 24º é número bom, mas se eles usaram o recorte só de reality, primeiro lugar, melhor ainda, né? Eles conseguem vender as É, cotas tranquilo, né? Então, assim, com certeza. E assim, eu acho que mostra também uma força desses reality shows na TV aberta e para transformar em outras coisas. Tem uma questão de reality show que a gente sempre comenta desse imediatismo, da pessoa querer ver na hora. A gente falou muito disso quando a gente comentou episódios do MasterChef, da audiência e que as pessoas não ligam de ver no dia seguinte, não tem esse imediatismo, assim, por isso que a audiência é tão coisa. E no reality show, um reality show tipo Survivor e tal, eu acho que as pessoas querem ver na hora porque vai ter. Os fãs gostam de comentar tudo, vai estar cheio de spoiler, assim, as pessoas se importam. Porque é um reality sem muito plot twist e tal. É diferente de um MasterChef, que eu acho que as pessoas não estão se importando mais na mesma medida, sabe? porque Survival, por exemplo, o pessoal é eliminado na mesma hora tem post de sites norte-americanos mesmo falando, saiba quem saiu de Survival esta Isso. noite, e a foto da pessoa, pá, né? Assim, bem assim, grande, aparecendo. Aham. Assim, tanto no Como Twitter, em tem um qualquer rede programa que tem social. essa coisa de plot twist, das coisas assim surpreenderem, eu acho que é muito mais isso do que o MasterChef. Porque, por exemplo, são temporadas especiais. Survival 50, por exemplo, é 50 Uhum. temporadas, foi só retornantes, sabe? O público teve muita decisão de poder, de dizer o que tinha, o que não podia ter, o que não podia ter na temporada. Então, assim, o público estava envolvido. Óbvio que ia ter muita gente comentando ao vivo e metendo spoiler pra cima. E eu não culpo, gente, essa questão de spoiler, só fazendo parênteses, gente, eu não culpo. Se uma coisa é passada ao vivo, as pessoas têm liberdade para comentar ao vivo nas redes sociais delas, gente. Assim, e a gente sabe do risco que a gente corre em assistir, né? Eu não ligo de pegar spoiler, porque eu não me preocupo em saber o que aconteceu. Eu quero saber o que levou a acontecer aquilo, sabe? Eu quero ser surpreso. Digo, gente, às vezes eu fico mais surpreso sabendo do que não sabendo. Mas eu acho que tem que ter isso, mas tem que silenciar a tag, tem um monte de coisa. Solução não aparecer na rede social na hora do programa já é uma coisa que ajuda É. bastante, né? Ainda mais que a gente que mora no Brasil, que não tem canto que passa Survival, a gente não tem Amazing Grace com fácil acesso também. Love is Blind tem, The Traitors, se eu não me engano, tem na plataforma de streaming também, né? Universal Plus, se eu não me engano. Né? Tem os da Netflix, tem os outros, mas é isso. Mas tá aí. Esses foram nossos comentários. Gente, episódio um pouco mais curtinho, mais enxuto, mas só pra te botar umas coisinhas aí do que tá acontecendo nos mundinhos dos realities. Muito obrigado a quem nos ouviu. Beijos, amigos da Laura, né? Eu não tô mandando beijo no podcast do Machef, que eu me esqueci que não botei no roteiro, mas a gente sempre tá botando aqui. Beijo, amigos da Laura. Beijo, amigos do Rich. Amigos do Tonho, amigos dos amigos que estão nos ouvindo. E semana que vem tem mais episódio do Masterchef. Se acontecer mais coisas de reality shows, uma coisa bombástica acontecer, aí a gente tá de volta. Então até semana que Uhum. vem e tchau. Tchau.